Começando o seu Varzão do Ed, tudo bem? Animado? Mundial de Clubes? Animadíssimo. Pô, o Mundial de Clube tá aí. Coisa nova, né? Flusão campeão. Fusão campeão. Gente, hoje a gente não vai ter a participação do nosso querido Paulo, porque, pasmem, tem gente que contrata ele pra dar palestra, pra falar sobre as coisas, então Ele é ele tá bom no que ele palestrando no faz, né? mundo, Por né? isso que a gente tá se garantindo, às vezes, dar uma Exatamente. zoada em outro Não, aí, o né? ponto positivo é que ele não vai palestrar sobre o Flamengo, ele vai palestrar sobre o trabalho dele. Então, É então, verdade. graças a Deus, a gente É sabe que vai ser uma boa palestra. Mas, verdade. galera, Mundial de Clubes, né, uma coisa nova que tá acontecendo. O que que é o Mundial de Clubes, pra quem não caiu na terra agora ou não gosta tanto assim de futebol? Antigamente, a FIFA tinha um campeonato chamado Copa das Confederações. O que que era essa Copa das Confederações? É um evento teste que acontece um ano antes da Copa do Mundo. Então acontece nos mesmos estádios, né, nos mesmos locais, nas mesmas cidades, onde está ocorrendo ali onde vai ocorrer aquela Copa do Mundo. E eram feitos com seleções e tal, só que agora aumentou muito, né? Aumentou muito o número de seleções em Copa do Mundo, e aí a FIFA propôs esse novo formato, que é trazer de 4 em 4 anos, então, um ano sempre antes da Copa, esse evento teste com os clubes que ganharam competições continentais ou estão melhores posicionados no ranking. Então, eles fazem um grande número de seleções, dividem em grupos, né, através de sorteios, e aí você vai ter um chaveamento muito parecido com o chaveamento que é feito em Copa do Mundo. Então é uma oportunidade ali da FIFA testar aquele formato e testar também as cidades. Testar se, poxa, se o país participante está realmente apto a receber aquela Copa do Mundo, se tem que fazer alguma alteração, né? Então é realmente um grande teste. Isso para os clubes é uma coisa genial, porque além então dos mundiais de clubes, né, normais, a gente de 4 em 4 anos vai ter ali a possibilidade de ver brasileiros jogando com um número muito gigantesco, né, de De clubes clubes. importantes do Sim. mundo. Então, essa é a primeira edição, vai ocorrer ali nos Estados Unidos, né, igual a Copa do Mundo, que vai acontecer no México, Estados Unidos e Canadá. E a gente tem 4 brasileiros participando, que é o Botafogo, né, que foi o último campeão aí da Libertadores, o Fluminense, que foi o penúltimo campeão, o Flamengo, que foi o antepenúltimo campeão, e a gente tem ainda o Palmeiras. Então são 4 times aí que ao longo desses 4 anos foram classificados. E hoje a gente vai falar um pouquinho deles. Tá Isso animado, aí. Ed? Muito animado. Também, hoje a gente tá começando um teste aqui, fazendo uma live ao vivo Isso no aí. TikTok, né? Pra quem é seguidor aí quiser acompanhar. E a partir da próxima semana a gente vai divulgar um pouco antes no Instagram, né? O Instagram, horário que vai perfeito. ser a gravação, até pra quem quiser acompanhar ao vivo aí a live e ver todo o que acontece no entorno também. Perfeito. E aí, qual é a situação, né? No Mundial de Clubes a gente tem um grupo A, B, C, D, E, F, G e H. O Mundial de Clubes começa amanhã, dia 14/6, né? Os jogos vão ser transmitidos na Globo, vai ser transmitido na Cazé TV e acho que são os dois principais, né? Os canais fechados Os da Globo, canais né? fechados, Sport Sport TV. TV, isso aí. Então vai ter ali uma grande transmissão. E como é que estão os grupos? Vamos lá. Grupo A, a gente tem o querido Palmeiras, né? Então vamos falar sobre esse grupo e depois a gente vai passando por cada um. Grupo A é de Al Ahly, um time tradicional, né, Sim, ali dos nos Emirados, mundial né? de final de ano, sempre Sempre presente, estão né? por ali. O Inter Miami, que é um time que a gente nem sabe dizer se tem tanta força, porque eles disputam com times um pouco mais fracos, né? Uhum. Mas a gente tem nomes ali como Messi. Messi tá ali. Messi tá ali. Temos o Palmeiras e temos o Porto. Ed, como é que você olha esse grupo aí? Pro Palmeiras, você acha assim, é fácil ou você acha que tem uma pedreira ali? Então, assim, é porque a gente não acompanha muito os outros clubes, né? O Uhum. Porto é um clube que, assim, há um bom tempo não vem muito se destacando no futebol europeu. Mas em Portugal a gente pode esperar que sempre tem um futebol diferente. Os times portugueses são times sempre bem aguerridos, não são times que vendem fácil suas derrotas, né? Então a gente pode esperar alguma coisa do Porto, sim,
pode ser que surpreenda. A gente aqui tem algumas pessoas falando que Palmeiras classificam tranquilamente em primeiro, mas eu não sei, porque ainda tem o Inter Miami do Messi, né? É. E Messi que é um time recheado ali de de estrelas, né? estrelas, né? Que já, né, tem seu nome carimbado aí no futebol mundial. E a gente pode esperar um pouco deles também. E também o Al Ahly, né? É um time que está sempre presente nos mundiais de clubes de final de ano, né? Aquele mini mundial, né? É, não vejo muita força, mas a gente pode esperar tudo, que o futebol Pode da esperar Arábia tudo. hoje também É. tá E tem, levando muitos eu não sei jogadores, se né, pra você lá, né? concorda comigo, Ed, mas no meu ponto de vista, são times imprevisíveis. Sim, você não Porque o conhece. brasileiro. Perfeito. O brasileiro não tá acostumado a jogar. Não é Sim, um Palmeiras e Botafogo. Que sim. já vem ali se enfrentando nos últimos anos de uma maneira mais forte. Que já tem um estudo ali do time. Você sabe quem são os jogadores que estão mais em alta. É, o Palmeiras ali, ele com certeza tá tendo que ter esse trabalho, né? A equipe de estatística, né? A equipe de inteligência de futebol tá tendo que fazer esse trabalho ali para identificar quais são realmente os pontos desses times. Mas eu acho que o Palmeiras tem condição de passar, o Sim. Palmeiras tem um elenco forte, mas eu só não vejo essa facilidade toda que estão dizendo. É, Eu acho que é um futebol imprevisível. mesmo porque o futebol do Palmeiras aqui no Brasil é aquele futebol de jogar para ganhar de 1-0, no máximo 2-0, aquele jogo apertado, sempre Perfeito. sofrido. E às vezes num jogo desse, num campeonato diferente, toma um gol, o time se Fica, retranca e sai no contra-ataque, a gente não sabe, né? Então, assim, realmente é muito diferente. A gente é o primeiro que tá tendo, então a gente perfeito. vai aprender muito com isso aí, com esse Vamos. primeiro ano. Vamos falar então sobre o grupo B. Vamos lá. Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders. Complicado. Acho que É, esse aí do Botafogo, o Botafogo vai ter que trabalhar um pouquinho, como porque diz Madrid é, e PSG não precisa falar nem nada, né, Ed? não, não. Como diz os botafoguenses, tem coisa que só acontece com o Botafogo, né? E o Botafogo pegou realmente o grupo da morte, cara. Pegou o grupo da morte. Tem chance de se classificar? Tem chance, porque o que a gente vem falando também há um tempo, os times europeus estão chegando no final de temporada, os times Estão podem estar cansados. cansados, né? Porque normalmente o Mundial de final de ano é o contrário. Os times brasileiros, quando vão para lá, chegam no final de temporada, todo mundo cansado já esgotado de 300 mil jogos no ano. E dessa vez vai ser o contrário, né? Os times europeus que vão chegar no final de temporada. Mas a gente sabe que o PSG não dá nem para brincar, né? O que eles fizeram com o Inter de Milão na final Os da grandes Champions, favoritos cara. desse Mundial, né, Ed? É. Então não tem nem o que falar. O Atlético de Madrid é um time muito bom há Muito muitos anos, difícil de difícil de enfrentar. enfrentar. É um time chato, é um time que parece que eles têm muita raça, né? Sim, sim, é Dá, um dá time essa raçudo. impressão. É um time de raça. Então acho que vai ser complicado. O Seattle, ele é um time americano, então que Sim, que a talvez gente não ele não tenha conhece tanta muito pressão, também. é. Então, assim, Mas também eu tenho um pouco de medo desses clubes desses que a gente não clubes. conhece muito, Pois é. né? Chega ali, E faz alguma coisa totalmente diferente é, e o futebol brasileiro não está habituado, né? Vamos sim. repetir isso, então pode acontecer de tudo. Então Botafogo a gente acha que é uma pedreira Pedreira, ali é que o vai grupo da ter. morte, realmente Grupo foi da o grupo da morte. morte. É isso. Grupo C, a gente não tem ele representante brasileiro, mas a gente tem ele o Boca Juniors, né? Que Representando representa o o sul da futebol América, né? sul-americano. Temos o Benfica, o Bayern de Munique e Auckland City. Olha, eu acho que pro Bayern de Munique não é tão difícil ficar em primeiro nesse grupo. Sim, Mas a gente não pode deixar de falar do Benfica, que é um time também tradicional. tradicional de A gente Portugal realmente não também. vê tanto essa Sim, expressão nos últimos sim. anos, mas é um time legal de se Se acompanhar, observar, né? de se observar. Se você fizesse ali uma aposta, Ed, quem são Eu, os dois que passam? Bayern e Benfica, o Boca não vem se mostrando muito Bayern e bem nos Benfica? últimos anos, não. Ih, Ih, não saiu acabou a aqui. luz, gente. Não, acabou o líder, então. Foi o cavo, galera. Ah, voltou. Aí, voltou. E beleza. Acho que eu também. Eu diria ali o Boca Juniors como um time forte, porque eles são raçudos Argentino, também, né? são Time argentino, argentinos. eles chegam Podem sempre pra crescer, disputar título, não tem mas jeito. ao mesmo tempo o Boca Juniors a gente vê ele que no,
né, esse ano não participou, né, da Libertadores, né? Pois é. Não, foi no último ano. Foi no último No ano que ele último não ano. participou da Libertadores. Esse ano, É um time que tá meio. Não tá muito 100%. pois é. Até confirmar que agora É esse ano que a gente tá participando, né? né? Deixa eu ver aqui. Também. Acho que não, o Boca Juniors não Não. jogou. 2 anos E 2 seguidos. anos. Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver, vamos acompanhar. É, E a gente tem um grupo D, que são Chelsea, Esperance, ou Esperance, não sei, porque tem esse acento ali, É. ou Esperance, Flamengo e Los Angeles. Flamengo deu uma sorte com esse grupo, É. né? Porque a gente tem ali o O Chelsea, que Chelsea. é um time forte, mas o Flamengo, ele não. Acho que ele não vai ter tanta Cara, assim, tem pedreira. tudo pro Flamengo se classificar em segundo ou até em primeiro. Até em Depende primeiro. do que vai acontecer lá, né? Mas a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Nos primeiros jogos, vamos assistir os primeiros jogos, vamos ver o que vai acontecer vamos ver a forma Mas de vai ser jogar um dos outros jogão de clubes. bola, Flamengo e Chelsea. Com certeza vai ser um Vai ser um jogo jogaço bem pra gente ver. interessante. Vai ser sim. A gente tem um grupo E, que é Inter de Milão, Monterrey, River Plate e o Raya Reds. Acho que o River Plate conseguiu Caiu num grupo caiu num bom grupo também. legal, Caiu no grupo bom né? também. Eu acho que o grupo D, E e F são bem parecidos, né? Sim. Quando a gente olha pro grupo F, tem o Borussia Dortmund, o Fluminense, esse time Sundowns, que não é, por incrível que pareça, o protetor solar. É realmente um clube. E tem Verdade, é um esse clube. Ulsan-G. Então acho que também tá parecido ali com a situação ali do River Plate, né? Fluminense e Borussia Dortmund são os favoritos, né? E aí, Ed, com o peso aí do tricolor no seu peito, o que você acha desse grupo? Acho que dá pro Fluminense passar em primeiro? Cara, assim, eu acredito que vai depender do primeiro jogo, que a gente já vai Uhum. encarar de cara o Borussia, né? Perfeito. Se o Fluminense jogar bem e conseguir arrancar um empate, pelo menos, do Borussia, acho que dá pra se classificar em primeiro. Eu tenho visto até alguns comentaristas, que eu gosto muito mesmo, que é o PVC. Cara, se eu não me engano, ele fez umas apostas. Não aposta não, ele falou a opinião dele lá, né? E ele botou o Fluminense como primeiro do grupo, cara. Então, assim, Tem chance, tem tem grandes chance. chances. Eu tô bem animado. Como tricolor também, eu acho que. Sim, E vai ser também uma oportunidade. Tá vindo ali o Soteldo, né? Mas isso a gente fala no próximo outro slide, que aí a programa, gente. Que aí eu vou Pois é. contextualizar melhor os times brasileiros. Grupo G, a gente tem o Al Ain, nome engraçado, né? Sim. Juventus, Manchester City e Casablanca. Acho que foi um grupo da morte ali pro Al Ain e Casablanca. Eu acho que Porque Juventus e Manchester City vão disputar ali quem vai ficar em O primeiro e Manchester segundo. City não vem tão forte nessa temporada, né? Sim. Teve ali umas eliminações bem doídas, mas ainda assim é um time campeão de Champions League, é um campeão de é um time de Pep Guardiola, é um time que tem jogadores que a gente não precisa nem dizer quão Sim, bons sim. são, É verdade. né? Quão bom é aquele ataque, quão bom é aquela defesa, o meio de campo deles também é muito bom. Então acho que eu apostaria também em Juventus e City. E o grupo H, a gente tem o Al Hilal, Pachuca, né, que é o time do nosso querido menino rei, né? Saudade. Kennedy, Volta logo, John volta. Kennedy, por favor. Red Bull Salzburg e Real Madrid. É. Esse aí eu acho que vai ser interessante. É. Quem passa com o Real Madrid? Eu acho que o Pachuca, que é um time muito forte, um time, independente assim, não pelo John Kennedy estar lá, mas é um time muito forte. E não sei, cara, porque pra mim o Pachuca dos outros dois, entre os outros três, Pachuca e os outros dois, o Pachuca é mais forte que os outros. Mas o que a gente tá falando, a gente não acompanha muito Sim. essa parte do mundo do futebol, né? Então a gente fica muito aqui preso aqui na nossa... Então vamos fechar as apostas, Ed? Vamos. Grupo A, daí 2 nomes. Grupo A pra mim é difícil opinar. Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto? Aham. Eu apostaria em Palmeiras e Inter Miami. Grupo B. Os botafoguenses vão me matar. Mas eu acho que tô torcendo pro Botafogo passar Também de tô. verdade, mas eu acho que dá Atlético de Madrid e PSG. Chegamos nessa conclusão. Grupo C. Você falou Bayern e Bayern e Benfica. Benfica, Eu apostaria no Bayern e Boca Júnior.
Grupo D, acho que Chelsea e Flamengo Sim, são os sim, grandes favoritos. Não tem nem o Não que tenho discutir. o que discutir, não. Grupo E, Inter e River. Não tenho o que discutir também. Grupo F, Fluminense e Borussia. É, isso aí Grupo G, Juventus e Manchester, concorda? concordo E plenamente. grupo H, a gente acabou de falar aí, Real Madrid e Pachuca, Pachuca. são as nossas Sim, apostas. sim, isso aí. Vamos então, Ed, dar uma olhadinha aqui nos primeiros encontros ali dos times brasileiros. Temos no próximo domingo, Palmeiras e Porto jogando em Nova Jersey às 19 horas. Palmeiras e Porto vai ser um jogo interessante. Eu acho que a gente vai ver o tamanho ali, como é que tá sendo o jogo do Porto, né? Que a gente vai ter essa visibilidade muito grande. Acho que vai ser um bom teste para começar. Sim, sim. Eu acho que daí já vai definir quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Porque quem sair aí sai na frente para ser o Sai na primeiro frente. colocado da chave, né? Temos Botafogo e Seattle, que vai jogar em Lumen Field no domingo, às 11 horas da noite. É uma boa estreia pro Botafogo, né? É um time mais... Uhum, Eu acho que o Botafogo... Vamos lá. É complicado esse grupo do Sim, Botafogo. É a hora, talvez, de Botafogo fazer ali, Ed, uma goleada. Se o Botafogo Sim. faz uma goleada, ele deixa pelo menos um pouco Uma do boa outro time dizendo assim, impressão, pô, tem que ter cuidado com esse tem time. que ter cuidado com esse Sim. time. Agora, se tomar um empate ou se perder, eu acho que aí já complica muito a vida do Botafogo. Porque aí depois ele vai ter que enfrentar o grande campeão do ano, PSG, e vai ter que enfrentar também o Atlético de Madrid. Então acho que esse jogo é bem decisivo já de Decisivo pro cara. Botafogo, sim. Mas é uma oportunidade boa. Eu acredito que o Botafogo ganha esse jogo bem. Mas a gente não sabe como que o time vai se portar também, né? Porque é tudo diferente, né? E lá, se eu não me engano, a gente tá no verão, né? Sim. Apesar de a gente estar acostumado com o verão aqui do Rio. Lá é uma coisa Lá maluca. é totalmente diferente. Lá é... Temos o Flamengo e o Esperance, vou chamar assim, porque tem esse acento, eu tenho quase certeza que se diz Esperance. Filadélfia joga na segunda-feira, às 22 horas. Flamengo, grande favorito desse jogo. E aí, Ed, vamos trazer aqui também uma pequena análise, a gente tem aqui ainda alguns minutos. Gerson, né? Hoje talvez o Gerson ali com o Arrascaeta sejam os grandes nomes ali do Flamengo, né? Nomes que realmente fazem diferença. Se a gente olhar em questão nacional, o Gerson tá até com uma importância maior, porque ele hoje é um jogador que vem sendo relacionado sempre na seleção brasileira. Pra mim é titular da seleção. Titularíssimo. E ele me aceita em uma proposta do Zenit para jogar na Rússia. Torcida do Flamengo no Aeroflá leva umas notas de R$3 com a cara do Gerson. Chama ele de tudo quanto é nome. O Gerson pediu para jogar, né, No Mundial. Mas eu acho que pro Flamengo não foi uma boa notícia. O que você acha? Como é que é a sua análise de torcedor? Se isso acontecesse com o Fluminense, como é que você reagiria? Cara, do Gerson, assim, eu gosto muito do futebol dele. Só que ele fez a mesma coisa com o Fluminense, né? Quando ele veio pro Flamengo, né? Tem um vídeo dele, quando ele subiu pro profissional do Fluminense, o pai dele falando que, se não me engano, ele jogava na base do Flamengo e o pai dele foi pedir um apoio financeiro, porque eles moravam em um lugar ruim, para ficar vindo, não tinha condição de trazer ele pro treino. E o dirigente do Flamengo, quem foi que atendeu lá, falou que não ia dar, e ele procurou o Fluminense pode trazer seu menino que a gente vai ajudar com isso. E depois ele fez isso. Então, assim, segundo informações, assim, pelo que eu tenho escutado nas mídias, depois disso aí, que o pai do Gerson vinha perturbando muito o entorno do Flamengo ali com algumas coisas. Então, para eles, foi até um livramento, assim, que acabou de renovar o contrato, vai receber uma multa e que foi gigantesca, também uma renovação mais tranquila, né? Porque eles renovaram e diminuíram ao mesmo tempo a multa. Sim. Então acho que já estava ali numa coisa meio de... Uma coisa de posso sair a qualquer momento. Sim. E Ed, eu queria te perguntar também, porque assim, depois eu trago minha opinião, o Fluminense também perdeu o Nino, né, pro Zenit. E a seleção também perdeu o Nino pro Zenit. Perdeu pro Zenit. E eu ia te perguntar justamente isso, assim, eu não sei, mas, né, um time que não tem tanta expressão, aí o cara aceita jogar num país que tá em guerra, num futebol que não tem tanta expressão,
ele viu o exemplo do Nino, que, Sim. assim, Luiz foi pra Henrique. lá, Luiz Henrique, que se apagaram, porque você não tem tanta expressão, e aí o cara me aceita ir pra lá, Ed. Como é que você enxerga essa Financeiro. brincadeira? Financeiro. Só financeiro, né? Porque não tem. Pô, o que que ele vai fazer na Rússia? Nada. Né? Não tem o que fazer, cara. Então, assim, financeiramente muito bom pra ele. Muito bom o que aconteceu. Então, assim, é algo que. A única coisa que explica, porque não tem, pô, ele tá muito bem no Flamengo. É titular absoluto do Flamengo. Para mim, é titular absoluto da seleção brasileira. Né? Chegou o novo técnico e até colocou ele no banco, mas pra mim ele é o titular da seleção. E não tem outro motivo, cara, a não ser o financeiro. Ele tá, acho que com 28 ou 29 anos já, né? O Gerson. Gerson Então, tá com assim, 28 anos. já tá pensando que daqui a pouco ele tem que parar, né? Então, assim, pode ser algo mais pensando no futuro, né? E E o que ele vai ganhar lá, cara, o Flamengo não consegue, nem outro clube brasileiro consegue suprir. O GE fez a apuração que o Gerson aceitou a oferta salarial. O Flamengo só aceita liberar ele com uma multa de 25 milhões de euros, que são aproximadamente 160 milhões na cotação atual. Uhum. E algo que o time europeu sinalizou que, ok, Vai pra ele depositar a tudo multa. bem, vou depositar. O Boto, né, que é o diretor de futebol do Flamengo, ele afirmou que até o momento o Gerson é o jogador do Flamengo, Uhum. que o Flamengo ainda não foi informado de que Zenit pagará a multa. Então tá dizendo assim, ele tá quase indo, mas ainda não chegaram, né? E além de tudo, o Flamengo também tem um outro ponto que eu queria também deixar aqui, que o Bruno Henrique foi condenado. Né, condenado, ali ele foi denunciado, né, pelo Denunciado. Ministério Uhum. Público por fraude esportiva e estelionato. Mas por que que o futebol tá dizendo que ele já foi condenado, né? Porque tenha sido o primeiro jogador ali brasileiro que no Brasil tenha sofrido essa punição, né? De Sim, realmente sim. ser ali indiciado. Então a coisa não tá muito legal, né? Então o Flamengo tem ali dois jogadores bem numa situação um pouco curiosa, né? Um jogador que tá saindo do clube que a torcida tá bem brava e outro jogador que foi ali abatido por essa situação. Agora a gente pra pensar, o Flamengo vai chegar com muitos problemas para esse Mundial. Porque só a questão do Gerson, e se o Zenit resolve não pagar a multa e não finalizar? Uhum, Ele foi hostilizado de uma foi. forma muito agressiva pela torcida. O torcedor, ele é muito coração sempre. Ele não entende o lado do jogador. Nós não vivemos mais num Sim. período que o jogador ficava a vida inteira num clube que por amor, né? Hoje em dia eles estão por Por dinheiro, dinheiro. cara. Sim. Por dinheiro. E E é isso, assim. Então o Flamengo eu acho que tá acabando sofrendo ali com algumas situações que a gente vai ter que ir acompanhando. Mas eu acho que ele tem um elenco robusto. Eu acho que o Felipe Luiz tem um elenco na mão. Então, se o Felipe Luiz quiser, ele consegue reverter essas Sim. situações. Fluminense e Borussia Dortmund vão jogar em Nova Jersey no dia 17, mais conhecido como terça-feira, às 3 horas da tarde. Então você, tricolor CLT, vai ter que arranjar uma desculpa pro seu chefe. Ou abre o computador ali e fica no ouvidinho. É, Que é isso que vai acontecer. celularzinho, É né? isso que vai ter que Vai acontecer. no banheiro de vez em quando, É aí isso. inventa uma dor de barriga. Inventa dor de barriga atestado. Podem conseguir, É. né? Mas brincando, né? Fluminense, Ed, trouxe Soteldo, mas a torcida ainda tá um pouco chateada que ficou assim, só Soteldo? E aí ainda o Fluminense acho que pode listar mais dois Mais dois jogadores. jogadores, é. Então o tricolor fica ali nessa esperança de que sejam anunciados. Então vamos separar em dois momentos para sua análise. Primeiro, como foi recebida a vinda do Soteldo, e depois você, por favor, fala sobre essa expectativa aí, se você acha que o elenco tá fechadinho ou se acha que ainda tem esperança de ver novos jogadores. Sobre o Soteldo. O Soteldo é um jogador que eu gosto do futebol Também dele. gosto. É um cara sinuante, não tem medo também, ele vai pra cima, ele parte, ele dribla, ele tem velocidade. É um bom jogador, acho que vai casar muito com áreas ali. Vai. E assim, aquela lado direito do Fluminense ele vai ficar muito fortalecido. Isso aí Sem dúvidas. pode contar que isso vai dar muita dor de cabeça aí no Campeonato Brasileiro.
e Copa do Brasil, na Sul-Americana, vai ter um jogador muito bom para compor o elenco, né? E ele já jogou com o Renato no Grêmio, se destacou bem, ele estava emprestado, né, pelo Santos, que o Uhum. Santos estava jogando na segunda divisão. E ele é muito bom jogador. Eu gosto do Soteldo. Ele é bem Né? baixinho, então É, ele tem aquele controle da bola sim, muito sim. claro. Eu particularmente não gostei quando ele subiu na bola, mas ao mesmo no jogo lá do Do Santos, Santos e mas ao mesmo Vasco, né? tempo eu acho que foi uma. É legal de você ver jogador hoje Cara, fazendo isso, assim. o futebol Parece que ele é ficou chato, raçudo. né? É. Mas é algo legal. Claro que quando é contra o seu clube, Você fica é chateado. ruim, a gente fica chateado. Mas depois você para pra ver, cara, futebol é arte, E ele cara. parece que ele tem um pouco esse Sim, espírito, né? sim. O, Aquele espírito raçudo mesmo. o Davidson não fica fazendo alongamento, né? É. Pá, segura a perna. Então, assim, é futebol, cara. Eu acho que ficou uma coisa muito chata isso, né? O futebol tem É. que ser divertido. Eu acho que um nome que eu acho que vai agregar. E eu gosto também de jogador assim que tem um nome bom no futebol, né? Que é quase, não vou chamar de medalhão por causa da idade dele. Mas acho que ele vai chegar querendo fazer ali o bonito futebol, porque ele tem que disputar realmente ali lugar no time titular. Sim, sim. Então acho que vai ser uma boa oportunidade, né, pra gente ver o Soteldo. E Ed, e os outros reforços? Como é que você tá Então, achando? Como cara. é que você olhou o elenco do Fluminense? O Mário, numa entrevista a um podcast que ele foi, eu não lembro de quem, ele disse que estava conversando com 3 atletas, mas que ele não poderia falar nada porque por conta de dar certo, não dar Uhum. certo, não saber quando que ia conseguir fechar ou não fechar, mas que seriam 3 atletas para compor o elenco e fechar o ano. E um veio, né? Uhum. Agora faltam 2. E o nosso patrocinador Master tem uma dívida com a gente de um jogador de peso, né? Que eu não sei Perfeito. se vai ser pago esse ano pro ano que vem, né? É, do resto, eu acho que o elenco do Fluminense não é um elenco ruim. O elenco ficou bem jovem. Agora, Foi. ontem, em algum lugar eu vi uma notícia de algum blog, se eu não me engano, alguma rede social. Eu vi que tem proposta de um time argentino pro nosso Cristiano Cernaldo. Imagina. Eu não sei se ele vai embora, né? Porque ele tá muito bem no Tá Fluminense. Eu muito acho que bem. agora ele Acho que não ganhou a sei vaga de se. titular, É. porque o Canobi machucado, o Kenaldinho não consegue jogar um jogo inteiro, né? Por alguns fatos. E ele tá muito bem, cara. Sim. No ano passado ele ajudou muito a Fluminense a não cair com gols determinantes. Esse ano ele entrou jogando muito bem. E eu acho que tomara que ele não vá embora, né? Isso. O Flamengo também teve a contratação ali do Jorginho. Jorginho. E Botafogo, né? O Igor Jesus sai após o Mundial. Uma grande perda para o futebol brasileiro, uma grande perda para o Botafogo. E contrata Arthur Cabral. E contrata Joaquim Correia, meia que esteve ali no Inter de Milão. E Fluminense, só pra fazer essa contextualização, né? O Fluminense trouxe o Soteldo, mas a torcida ainda tá um pouquinho na briga, né? E o Palmeiras não trouxe ninguém, Ed. Palmeiras disse que tô bem. Acho que É, tenho condição de. o time do Palmeiras, cara, é um elenco muito bom. O elenco do Palmeiras não é um elenco ruim. Eu não sei, é assim, é porque o Abel, ele tá conseguindo realmente tirar leite de pedra ali, que os caras Tá. já ganharam tudo, cara. Mas você acha que não E era hora de um Palmeirinhas ele ter trazido algum reforço? Acho que. acredito que sim, mas a dona Leila não quer, né? É. Ela tá segurando. Imagina, né? Se o Palmeiras manda bem. E aí seja o time que chega mais longe. Ela vai falar, tá vendo? É, Sou boa nisso, né? Mas é isso, acho que não vai ser o último vídeo do Mundial de Clubes que a gente vai não, não. gravar, né? A gente vai ter mais conteúdo aí pra falar do Mundial. Vai ser um campeonato até longo, eu acho, né? Vai ser um Mundial maior do que o que a gente tá acostumado. Então a gente também vai trazer ali como é que foram os primeiros jogos, acho que vai ser o grande Sim, assunto dessas semanas. E é isso, espero que a galera tenha gostado da nossa análise, né? espero que A sim. gente olhou aqui com um olhar tanto de torcedor, mas também um olhar de querer que os times brasileiros vão até longe, né? Eu acho que são 4 times, são 4 elencos interessantes, então
Vamos torcer aí que a gente tenha essa oportunidade Sim. de ver os times avançando e com o Fluminense ainda mais. Seria legal a taça vir pro Brasil. Seria muito Apesar de eu achar interessante. muito difícil. Difícil. Não, seria legal vir pro Fluminense, né? Vamos Não, falar a de verdade. preferência para as Se Laranjeiras, vier né? pro Para aquele Fluminense- museu lindo que Cara, foi se vier pro feito Fluminense, lá. eu pinto meu cabelo de loiro de novo. Não, pinta de rosa. Se Eu- você eu pintar pinto de de rosa, eu rosa. pinto também. Eu pinto de rosa. Se o Fechou? Fluminense Se o ganhar, Fluminense for campeão, a gente pinta e a a gente gente faz um grava um programa programa aqui, de cabelo cabelo de rosa. rosa. Fechado. Fechou? Fechado. Então é isso, galera. Patrícia também, a gente pinta o cabelo dela, traz o A spray. gente- o Paulo também. Paulo também. Não, Paulo não. Paulo Não, vai Paulo- ficar chateado. Ah, não, Ele vai Paulo, ficar não, o chateado. cabelo dele, cara. É, Aí ele tem vai- cuidado com aquele cabelo, você nem sabe. É É. melhor não mexer com aquele Ele vai cabelo, ficar não. chateado, né? Porque, pô, vai pintar porque o Fluminense ganhou. Não, aquele cabelo dele é melhor você É nem isso. falar nada, não. Aquilo ali, rapaz, é uma Triste, relíquia pra né? ele. Então é isso, galera. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa aí seu comentário. E deixa seu comentário agora dizendo quem dos brasileiros você acha que tem mais condição de ser o grande campeão desse Mundial, ou se pelo menos você não acreditar que vai ter um campeão brasileiro, diz qual é ali o time que você acredita que vai chegar mais longe nesse Mundial de Clubes. Beleza? Um abraço, né, Ed? Um Um abraço pra abraço. galera de casa. E o Real Madrid que nos espere, que a gente pode enfrentar o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. né? A gente pode pegar o Real Madrid pelo cruzamento. Podemos. E é isso aí. Um abraço, galera, e Um até o próximo abraço. vídeo.